Bom, aqui eu tenho algumas equações do segundo grau e uma ou outra matéria fugindo desse tema, né? Eu tenho aqui equações do segundo grau, eu tenho aqui uma questão de potenciação, eu tenho aqui do outro lado, essa questão número 8 aqui, uma racionalização, né? Estamos aqui lidando com radicais também. Então, aqui nós temos a fórmula de Bhaskara. Pelo amor de Deus, tem que saber, não tem jeito. Tem duas abordagens aqui. Eu posso colocar a fórmula de Bhaskara, como vou colocar aqui, ela é bastante completa, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, não é? Dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Ou podemos aqui falar da discriminante, em que delta é b ao quadrado menos 4ac, né? E x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. É a mesma coisa, uma vez que delta está aqui, é b ao quadrado menos 4ac, enfim, dá no mesmo. Eu prefiro muito essa abordagem aqui, mas no geral dá no mesmo. Aqui eu tenho uma equação incompleta de segundo grau, em que eu tenho x ao quadrado menos 25 é igual a zero. Colocando 25 para o outro lado, vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 25. E se eu tenho potenciação de um lado, eu posso ter radiciação para o outro. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Eu tinha potenciação de um lado, passou para o outro lado do sinal de igual e ficou radiciação. Eu tinha potenciação, passou para radiciação. Eu tinha expoente 2 e passou para índice 2. Então x é igual a mais ou menos 5. Eu tenho aqui o conjunto de solução mais ou menos 5. O menor valor é menos 5, o maior valor é mais 5. Lembrando que isso daqui é uma conta do tipo b igual a 0, onde eu tenho a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 25. Da mesma maneira eu tenho aqui o número 3. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Passa esse 36 que é negativo para o outro lado, ficando ele positivo. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ele era uma potenciação, passou para o outro lado do sinal de igual, uma radiciação. Ele era um expoente, passou para o outro lado como índice. E x é igual a mais ou menos 6. Então, o menor valor é menos 6 e o maior valor é mais 6. Aqui na página de baixo, aqui um pouquinho mais abaixo, nós temos aqui uma situação em que eu tenho uma potenciação, eu tenho aqui um expoente fracionário. A questão é muito simples, eu tenho 8, que é 2 ao cubo. Isso depois de ter feito uma decomposição em fatores primos, eu tenho 8 por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então eu tenho 2 ao cubo. Eu tenho 2 sobre 3 aqui no expoente, vezes 16, o mesmo processo, decomposição em fatores primos, eu tenho 2 à quarta. E eu tenho aqui 3 sobre 4 como expoente. Por que eu vou multiplicar 3 por 2 terços? Lembrando que é 3 sobre 1 por 2 terços e 4 por 3 quartos, se depois eu vou ter que simplificar aqui por 3 e aqui por 4. Não faz sentido. 3 dividido por 3 é 1, então sobra 2 ao quadrado. Eu tenho 4 dividido por 4, que dá 1. Eu tenho 2, então, elevado a 3. E produto de bases iguais repete a base e soma os expoentes. Eu tenho base 2, expoente 2, base 2 e expoente 3.
produto é essa multiplicação de bases que são iguais, 2 e 2. Produtos de bases iguais, repetir a base 2. E somos expoentes, 2 e expoente 3. 2 mais 3, expoente 5. Nós temos aqui 2 à quinta. Se a questão pedir uma resolução para isso, coloco 32. 2 à quinta nada mais é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E aqui a estrelinha do nono ano, a equação do segundo grau, apesar de ser muito básico. X ao quadrado menos 5x mais 6 é uma equação completa. Não tem zero aqui. Eu tenho aqui A1, B menos 5 e C, que é igual a mais 6, igual a 6. Delta é igual, lembrando que eu vou usar aqui essa fórmula do discriminante. Então nós temos aqui delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual b, que é menos 5, menos 5 ao quadrado menos 4, vezes a, que é 1, e vezes c, que é 6. Delta é igual menos 5 ao quadrado, 25, e 4 vezes 6, 24, menos 24, delta é 1. Então x, que é igual a menos b, nós temos aqui menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2a, que é 1 também. Então x é igual a 5, que é menos vezes menos dá mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, e 2 vezes, sobre 2 vezes 1, que é 2. 5 mais ou menos 1 sobre 2. Primeiro menos, depois o mais, para ficar legal, para ficar todo mundo igualzinho. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. 5 mais 1, aqui é x2, aqui em cima é x1. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Eu tenho aqui conjunto de solução 2 e 3. Para galera com uma certa intimidade com produtos notáveis, vai ter reconhecido aqui um produto de Steven. Eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, onde 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Não é? Mas eu não quero que faça assim. Se cair essa questão, eu quero que faça bem completa. Quero isso aqui, exatamente isso aqui. Então, é um conhecimento que nunca deixa de ser legal, porque você pode, com esse conhecimento aqui, fazer a confirmação do resultado. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. É bacana saber, mas eu quero cálculo. Aí eu quero aqui, ó, 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a 0, onde eu tenho aqui o A, que é 9, o B, que é menos 2, aqui eu estou com pouco espaço, vou colocar aqui, o A é 9, o B é menos 12, e o C, que é 4. Então nós temos delta igual b ao quadrado menos 4ac, né? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta, tá horrível esse delta, é igual a b ao quadrado, eu tenho menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é 4, delta é igual a menos 12 ao quadrado, base negativa elevada ao expoente par, resultando em potência positiva, menos 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 4, 16 vezes 9, 144 também. Nós temos aqui 144 menos 144, é claro que isso aqui vai dar 0.
E toda vez que delta dá 0, o resultado é único. Aqui no outro, no número 5, delta deu 1. Ou seja, maior que 0, dá 2 resultados. Aqui delta deu 0, dá 1 resultado no conjunto solução. Eu tenho x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. X é igual a menos b, no caso eu tenho menos 12, mais ou menos a raiz de 0. Muita gente não colocaria essa raiz de 0, mas tem que colocar 2a, que no caso é 9, e x é igual a menos vezes menos mais, então tenho 12 mais ou menos 0 sobre 18. Você somar 0 ou subtrair com 0 vai dar o mesmo resultado, então aqui nós temos, na verdade, x1 e x2 iguais, ou seja, o valor de x é igual a 12 sobre 18. Não interessa se eu tenho mais 0 ou menos 0, é 12 de qualquer maneira. Simplificando por 6, eu tenho 2/3. Como eu disse, apenas um resultado. 2 sobre 3 é o conjunto de solução. E aqui, as questões mais cracudinhas. Ao estudar para esta prova, Ana resolveu a equação x² menos 4x igual a 96. As raízes reais dessa equação pertencem ao seguinte conjunto. Essa questão da FATEC pede uma equação simples, né, do segundo grau, onde eu tenho x² menos 4x menos 96 igual a 0. Já passei 96 para o lado de cá, para o primeiro membro da equação. Ele era positivo, passou para cá negativo. Então nós temos o valor de A, que é 1, o valor de B, que é menos 4, e o valor de C, que é menos 96. O espaço aqui é precário, eu não vou usar fórmula, não vou colocar a fórmula. Já falamos sobre a fórmula várias vezes aqui do lado. Delta é igual a B ao quadrado, que então é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 96. Delta é igual a 16, menos vezes menos que dá mais, 4 vezes 96, que é 384, e delta é igual a 400. Esse é o valor de delta. Nós temos dois resultados, que a delta deu um número maior que 0, mas está aqui, todas as opções oferecem dois resultados, então esse é o de menos. X é igual a menos b, então menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 400, que é a raiz quadrada de delta, dividido por 2a, lembrando que o a é 1, x é igual a 4 mais ou menos raiz de 400, que é 20, dividido por 2a, que é 1, 2a, 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Aí nós temos aqui x1 e x2. x1, 4 menos 20 menos 16, dividido por 2. Nós temos aqui menos 8. E 4 mais 20, 24, dividido por 2, 12. Então nós temos menos 8 e 12, opção B. Essa aqui é onde o pessoal arranca os cabelos. Eu tenho 1 sobre raiz de 2 menos 1, mais 1 sobre raiz de 2 mais 1. Isso aqui é uma questão da EAN de racionalização. Eu tenho 1 sobre a raiz de 2 menos 1 vezes fator racionalizante, raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1 sobre a raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 menos 1. Fator racionalizante aqui, nesse caso, é forçando aqui um produto da soma pela diferença de dois termos. Dessa maneira nós sempre anulamos esse radical. Então, se aqui é menos, o fator racionalizante é mais, se aqui é mais, o fator racionalizante é menos. Então, 1 vezes a raiz de 2 mais 1
vai ficar o próprio raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Isso vai ficar a mesma coisa do outro lado. Lembrando que aqui é mais. Esse sinal de mais não nos obriga a colocar parêntese aqui, principalmente nesse produto. Não nos obriga a colocar um parêntese. Não vai mudar nada, não vai mudar sinal. Então eu tenho 1 vezes a raiz de 2 menos 1, o próprio raiz de 2 menos 1. Não seria assim se aqui fosse menos, mas é mais, então sem problema. E aqui de novo, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, produto da soma pela diferença de dois termos. Eu tenho o quadrado do primeiro termo, igualzinho aqui, ó, menos o quadrado do segundo. Efetuo em cima, repete embaixo. Vou fazer aqui do lado, vou colocar uma pequena separação aqui das contas. Então tem aqui, ó, raiz de 2 mais 1, mais a raiz de 2 menos 1, tudo isso sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 2, menos 1 ao quadrado, que é menos 1. Lembrando que aqui eu corto o índice com expoente. Né? A raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, e 1 ao quadrado é 1. Nós temos aqui 1 menos 1, que é 0, raiz de 2 mais a raiz de 2 sobre 1, que não precisa ser colocado. Vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Nós temos aqui a opção D. Essa daqui é fácil, uma questão de Eão, resultado da expressão raiz de 96 mais a raiz de 7 mais a raiz de 81, tudo sobre o mesmo radical. Isso aqui só é chato de fazer, mas é bem tranquilo. 96 mais raiz de 7 mais raiz de 81, 9. De novo, 96 mais raiz de 16, 96 mais 4. Aqui eu tenho a raiz de 100, que é 10. Opção E, tranquilona, muito tranquilo, aliás. Finalizando aqui, uma questão também muito boba. A questão FETEC. Um polígono regular cujo perímetro mede 30 cm possui N lados, cada um deles medindo N menos 1 centímetros. Esse polígono é classificado como 1. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau. Eu tenho N vezes N menos 1. Não é porque é o número de lados multiplicado pelo tamanho, pelo comprimento do lado. Se eu tenho um quadrado, né, seria 4 vezes 4 menos 1, por exemplo. Se eu tenho um pentágono, 5 vezes 5 menos 1, por exemplo. Mas eu não sei qual é a figura, então colocamos a questão, né, apresentou o N. Eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados, nesse caso é o produto desses lados, já que é um polígono regular, todos os lados são iguais, eu posso simplesmente multiplicar. E possui 30 centímetros, não é, de perímetro. Então N vezes N menos 1 igual a 30, N vezes N, N vezes menos 1, é um produto de monômio por polinômio, N vezes N, N ao quadrado, N vezes menos 1, menos N, e é menos 30 igual a 0. Nós temos então aqui N ao quadrado menos N, menos 30 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, onde A vale 1, B vale menos 1 e C vale menos 30. Delta igual, aqui não tem muito espaço, eu não vou usar muita fórmula, todo mundo já sabe a fórmula. B ao quadrado menos 4AC, B que é menos 1, ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C que é menos 30. Delta igual a 1 mais 4 vezes 30, 120. Lembrando que aqui é menos e aqui é menos. Menos vezes menos que é mais, e 4 vezes 30, 120. Delta então deu 121. Bom, aí nós temos, ao invés do x, é claro, é n. N é igual
Menos B, mais ou menos a raiz delta sobre 2A. Menos B, B é menos 1. Então é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 121, sobre 2 vezes A, que é 1. Então N é igual a 1, mais ou menos 11, dividido por 2. Então nós temos aqui, lembrando que delta deu um número maior que zero, é claro que temos então dois resultados nesse conjunto de solução, mas não é o caso, nós queremos saber o nome, a classificação desse polígono, então tem que ter um número de lados coerente. Eu não posso ter como aqui, ó, 1 menos 11 vai dar menos 10 sobre 2 menos 5, não é coerente. Não existe um polígono de menos 5 lados, existe um polígono de 5 lados, menos 5 não, então não convém. Vamos lá, 1 menos 11, né, N1, 1 menos 11 menos 10, dividido por 2, menos 5. Isso daqui não convém. Tem nada a ver com o resultado possível. N2, por outro lado, 1 mais 11, 12, dividido por 2, isso daqui é 6. Então nós temos aqui um hexágono, não é um polígono de 6 lados, letra C. Espero que eu tenha ajudado, né? Vejam essa pequena contribuição como porta dos desesperados. Estuda bastante. E é isso aí.